Olá, queridos de Deus, que bom estarmos juntos para partilharmos da palavra de Deus, essa palavra de poder, que é a presença de Deus sobre nós, entrando na nossa mente, no nosso coração e promovendo toda aquela santa transformação, mudança que Deus quer para nos moldar segundo a sua vontade, segundo o seu caráter, e assim nos dá força e autoridade para o enfrentamento das muitas lutas, das muitas aflições comuns a esta vida, mas que pela fé as vencemos todas em nome de Jesus. Hoje nós vamos partilhar a palavra de Deus que se encontra no livro de Atos, capítulo 3 do livro de Atos. Esse texto ele é muito interessante porque nele Lucas, escritor do livro de Atos, vai narrar como a igreja foi formada por ação do Santo Espírito de Deus, como ela se reunia para mútua edificação, louvar a Deus, comunhão com os irmãos, doutrinamento dos seus membros, buscando realmente um crescimento espiritual, uma maturidade que desse condições para que eles não se abatessem em meio às lutas e dificuldades e permanecessem firmes e fortes, vivendo e pregando o Evangelho com uma mobilização corajosa e também sábia para aproveitar cada oportunidade, levando o Evangelho da salvação por meio de Jesus Cristo. Mesmo enfrentando perseguições e morte, a igreja permaneceu focada em cumprir a sua missão. No texto que nós lemos, o milagre do homem coxo de nascença, que já havia 40 anos, desde que nasceu sofrendo dessa enfermidade, serviu essa cura para a preparação de Pedro para um dos mais importantes sermões que ele proferiu, pregando a palavra para uma grande multidão em Jerusalém, conforme nós observamos a partir dos versos 11 em diante, quando depois que acontece o milagre. Mas vamos aprender. O texto de hoje eu quero convidar você a refletir, tendo em mente o tema que nasce do próprio evento, que é o milagre. Um milagre, razão para louvar e pregar a palavra de Deus. Vamos aprender a dar sentido ao agir de Deus na nossa vida, compreendendo que o agir de Deus não é apenas circunstancial e na intenção de resolver uma luta e uma dificuldade do nosso cotidiano, mas na verdade fazer algo muito maior que vai alcançar uma dimensão de transformação, de mudança, não só sobre nós, mas sobre todos à nossa volta. É esse o propósito. A primeira lição que vamos ter, olhando para a vida de Pedro e João, que foram os agentes de Deus para a realização do milagre, é que os discípulos eram pessoas de Deus que viviam em oração. E diz o verso 1, e Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona. É interessante aqui que, embora não fossem mais judeus praticantes no sentido de se submeterem aos ritos cerimoniais, aos sacrifícios próprios da religião judaica que eram feitos no templo, agora eles eram crentes em Cristo Jesus e apóstolos do Senhor, mas mesmo assim conservavam o bom hábito da oração no templo. Na ocasião, o interessante é que eles não vão ao templo no horário dos sacrifícios, mas no momento das orações, a hora nona, mais ou menos 3 horas da tarde, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas seria 3 horas da tarde, eles vão, e esse horário também foi mais ou menos a hora que Jesus Cristo, sendo crucificado, disse: Pai, tudo está consumado. Mas é interessante que os discípulos vão na hora das orações, e fica caracterizado que eles não tinham nada a ver com os sacrifícios no templo, porque os sacrifícios perderam o valor, uma vez que Jesus Cristo foi sacrificado
Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, foi sacrificado de uma vez por todas. Ou seja, nem um sacrifício mais deveria ser feito, uma vez que Cristo morreu em definitivo por nós, para assim nos dar vida e salvação, nos redimir, pagar o preço pela nossa vida. É muito bom termos isso em mente, e é por isso que a nossa salvação não carece mais da nossa penitência, do nosso sacrifício, porque a alcançamos pela graça de Deus, que manifesta misericórdia para conosco, ou seja, sem mérito algum nosso, Ele proveu a nossa salvação através do que o seu Filho Jesus Cristo fez. Hoje, o sacrifício que Deus espera de nós é que o louvemos, o glorifiquemos ao Senhor em toda a sua santidade, por meio de uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra, não só meditação, mas obediência à palavra, enfim, uma vida que expresse verdadeira devoção e adoração a Ele. A semelhança do que o autor de Hebreus 13:15 vai nos dizer, portanto, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Deus quer que a nossa vida de oração seja um meio pelo qual Ele venha agir, venha se manifestar em nós e também venha ser louvado por nós. E assim foi. Pedro e João eram homens de Deus que se conservavam em oração, como todos nós devemos buscar a Deus em oração em todo o tempo. Eles oravam não só no templo, eles oravam como Jesus orou, nas montanhas, nos jardins, onde quer que o crente esteja, é um lugar de oração. Agora, na sua sala, com a sua família, é um lugar de oração. Também, se você está no seu quarto sozinho, é um lugar de oração. Se você está no trem, no ônibus, no carro, se você está no avião, onde quer que você esteja, é um lugar de oração. Porque oração não é só aquele momento que você para e clama a Deus em alta voz por um motivo específico, mas é o seu estado de espírito, sentindo, reconhecendo a presença de Deus, lhe dando segurança, lhe dando proteção, lhe dando orientação para a vida. Mas naquele momento eles foram lá no templo orar, como era de costume. Os versos de 2 a 3 também vão nos ensinar que a preparação do milagre não só tem a ver com um pano de fundo de oração, mas também tem a ver com Deus nos surpreender, porque o coxo ali, aquele homem, ele contava apenas com aquilo que os homens poderiam fazer por ele. Versos 2 e 3, vamos observar. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, o qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Percebeu o pedido do coxo? Ele olha para Pedro e João que vão ao templo orar e pede a eles uma esmola. Temos a tendência de conformismo e de acomodação que tem o lado bom e o lado não tão bom assim, para não dizer o lado ruim. O lado bom é o fato de seguir a vida com o que se tem. Quando nos acomodamos, já que essa é a minha realidade, eu vou me virar, acomodar aqui, vou seguir a vida, adaptando-nos segundo as possibilidades e não vamos parar, vamos seguir fazendo o que dá para fazer. O lado não tão bom é se essa acomodação significar não ter expectativas de mudanças, ou seja, não sonhar com dias melhores, ou abandonar a fé, que é justamente o que nos faz acreditar que algo transformador pode ocorrer e mudar a nossa história. Deus pode fazer alguma coisa para reverter esse meu estado que parece que não tem como mudar. O coxo e as pessoas à sua volta
pareciam acostumadas com aquela rotina de levar o coxo até o templo para pedir esmola, faziam isso por caridade, por compaixão, mas na verdade Deus sempre pode nos surpreender com muito mais do que imaginamos e esperamos. A Bíblia deixa claro que Deus não se alegra, queridos, em nos ver acomodados. Deus não se alegra também em nos ver com murmuração, queixumes, maledicência, porque é assim que muitas pessoas fazem quando acham que a vida delas não é tão boa. Isso tem a ver com um comportamento de ingratidão, de incredulidade e até de rebeldia. Mas Deus, Ele também não é Deus dos acomodados nesse sentido, porque tem aquelas pessoas que quando têm uma vida difícil não cessam de murmurar, mas também tem aquelas, como eu falei, que acabam se acomodando e parece que não querem nada além daquilo. Deus, na verdade, Ele quer que os seus filhos acreditem que Ele tem sempre algo a fazer na nossa vida, sempre algo maravilhoso para realizar na vida dos seus, para que o nome dele seja exaltado, seja glorificado e muitos venham a reconhecer a sua grandeza, o seu poder e a confiar nele. Efésios capítulo 3, versos 20 e 21 diz isso, um texto particularmente que eu gosto muito e sempre leio ele sempre que possível para reforçar essa ação de Deus sobre nós. Diz o texto: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que há em nós, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 3, 20 e 21. É a palavra de Deus dizendo que Deus quer e Deus pode fazer muito mais do que imaginamos ou esperamos. Obviamente, como falei, Deus não quer murmuração, blasfêmia, queixume, maledicência, como também aquela acomodação de como quem espera a morte chegar. Mas Deus quer que creiamos que Ele pode fazer e termos isso em mente e no nosso coração, e isso também será razão de ânimo, de alegria, de contentamento para prosseguirmos com essa santa expectativa do agir de Deus para a honra e glória dele. Mas o texto nos segue a falar, mostrando que pela fé os discípulos também enxergaram além das necessidades materiais daquele coxo, daquele homem. Observe o que dizem os versos de 4 a 7. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e arteiros se firmaram. Que cena maravilhosa! Isso me toca profundamente, mexe comigo por inteiro. Que cena incrível! Quantas situações maravilhosas os discípulos viram na igreja primitiva, e quantas coisas nós hoje também podemos presenciar e até sermos agentes de ações maravilhosas de Deus, se nos debruçarmos em orações, se realmente crermos no agir de Deus na nossa vida, sabendo que Ele pode, dia após dia, nos surpreender com coisas incríveis para o louvor da glória dEle, coisas que vão alterar o curso da nossa história. O coxo, habituado a pedir apenas o necessário para continuar sobrevivendo, dia após dia, pede mais uma vez àqueles apóstolos, aqueles homens que iam ao templo, uma esmola, sem cogitar a possibilidade, queridos, de um milagre na vida dele. Cogite, Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Deus pode fazer um grande milagre na sua vida. Os apóstolos, olhando nos olhos do coxo, ordena que ele olhe também nos olhos deles e veja que algo está
prestes a acontecer na vida dele. E não é aquilo que qualquer homem pode fazer. Aquilo que ele já estava acostumado a viver, ou seja, pessoas que iam por misericórdia, por bondade, levaram até o templo para que lá ele pudesse pedir, ou um ou outro que entrava e jogava umas migalhinhas, umas moedas, para ajudá-lo na sua sobrevivência diária. Não. Os apóstolos, olhando nos olhos dele, agem de forma especial. Aquele coxo, pelo fato de alguém olhar nos olhos dele, já estava tendo uma experiência muito diferente, porque sabemos que no dia a dia, quando encontramos mendigos e etc., raramente as pessoas olham nos olhos desses necessitados. Parece até que não tem coragem, parece até que tem medo que eles peçam mais alguma coisa ou até se comprometam muito mais com ele. Mas na verdade, o olhar dos apóstolos foi um olhar penetrante na alma, para que em seguida ele, o coxo, pudesse experimentar algo maravilhoso, algo diferente na sua vida. Era comum, certamente, as pessoas passarem de largo, quando muito, jogar uma moedinha para ele, o tratando segundo o seu estado, um estado de mendicância. Mas aquele olhar seria um olhar diferente, porque seria o olhar do milagre. As pernas do coxo seriam firmadas, ele haveria de se levantar para a mudança da vida dele, não só física, porque a mudança que Deus opera em nós é completa, é no corpo, é na alma, é no coração, é no espírito. Portanto, a vida social e espiritual daquele homem haveria de mudar, e assim foi feito. E o homem curado levantou, andou, pulou, saltou e quis logo entrar no templo para louvar a Deus, porque ele foi visto não como os homens o viam costumeiramente, mas como Deus quis que ele fosse olhado pelos seus discípulos. E é assim que devemos ver uns aos outros e as pessoas à nossa volta. Aquele homem tinha uma expectativa limitada da vida. Poderia ter dito aos apóstolos: e aí? Vocês vão ficar só olhando para mim? Não vão me dar logo umas moedas? Mas ficou evidente para ele que os apóstolos tinham algo muito especial a dar-lhe. Algo que valia infinitamente mais do que qualquer quantidade de moedas, qualquer quantidade, qualquer valor em dinheiro. Ele ouve: levanta-te e anda em nome de Jesus, o Nazareno. Foi algo simplesmente sem igual, maravilhoso, impactante, contundente, santamente extravagante, como é tudo que Deus faz na nossa vida. Não teve como não saltar aos olhos de todos. Os apóstolos se comportaram como a igreja, na verdade, deve se comportar sempre, meus queridos e queridas, de Cristo Jesus, de Deus, o nosso Deus. A igreja deve se comportar não fazendo acepção de pessoas, nem rotulando e diferenciando as pessoas por serem mais abastadas, ou seja, ricas, ou doutas, ou poderosas em seus status, politicamente falando, nem também as discriminar as pessoas por sua situação econômica, ou sua simplicidade, ou porque estão à margem e vivem em estados que, de alguma forma, nos faz com que queiramos ficar distantes para que não nos contaminemos. Na verdade, os discípulos agiram como a igreja deve agir, mostrando que todos os seres humanos estão, na verdade, na mesma condição, na condição perdidos, sem Deus, condenados, porque o salário do pecado é a morte, todos pecaram, carecendo da salvação, todos necessitam de salvação, ricos e pobres, analfabetos e doutores, os que estão em estado de vulnerabilidade, em ruas, em leitos, em prisões, também aqueles que estão no conforto das suas casas, sejam elas caríssimas ou
mais simples, não importa, todos estão na mesma necessidade de Deus. Toda alma precisa ser restaurada pela salvação que só encontramos em Cristo. O milagre que libertou o homem coxo de nascença da sua enfermidade havia 40 anos, segundo Atos 4, 22, teve como propósito chamar a atenção, na verdade, de todos, daquela multidão que se formaria para a pregação do apóstolo Pedro, pois todos ali, como falei, necessitavam ouvir o quão careciam de salvação, o quanto careciam conhecer sobre o que Jesus Cristo fez, o quanto careciam de arrependimento, de conversão. Por isso Pedro vai dizer nos versos 19 e 20, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E assim envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Aquela multidão precisava ouvir de Jesus. Por isso o milagre aconteceu. A palavra nos orienta ainda nos versos 9 e 10, e quando Deus age, todos veem a transformação, e o louvor é a resposta de quem compreendeu o propósito da bênção recebida, do milagre feito. Diz o texto, e todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Aquele homem, como falamos, coxo de nascença, quando muito era visto como um peso àqueles que o carregavam por caridade para pedir esmolas no templo. Na verdade, ele era para as demais pessoas como alguém conhecido apenas pela sua deficiência. Olha, o coxo de nascença, ou o mendigo do templo. Mas quando o milagre acontece, ele entra no templo andando, saltando e louvando a Deus. Todos que o conheciam dali, apenas como mendigo, como coxo, ficam espantados e também, diz o texto, louvam a Deus. Isso nos lembra, queridos, o que o salmista nos diz no Salmo 40, de 1 a 3, que vocês que me conhecem mais perto sabem que também é um texto de cabeceira que amo muito. Esperei com paciência do Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Foi exatamente isso que ocorreu quando aquele homem foi curado e se levantou, saiu andando, saiu saltitando e louvando a Deus. Muitos viram aquilo e, sabendo de quem se tratava, porque era um mendigo, que todos sabiam que mendigava ali no templo, também louvaram a Deus. Como igreja, também neste tempo, não devemos deixar de ser solidários, fazendo o possível para atenuar as lutas, as dificuldades daqueles que se encontram em estado de vulnerabilidade social. Mas não podemos nos esquecer da nossa missão maior, que deve guiar todas as nossas ações, que é a missão de pregarmos o evangelho da salvação, anunciarmos que o reino de Deus é chegado e precisamos crer nisso, crer em Jesus Cristo, e precisamos nos arrepender dos nossos pecados e nos converter ao Senhor. Essa pregação que deve ser feita à humanidade, oferecendo ao mundo aquilo que o mundo não pode dar a si mesmo, oferecendo às pessoas em qualquer estado que elas estejam, além daquilo que elas podem conseguir pelos seus próprios esforços, ou até com a ajuda de outros seres humanos, como no caso, aquele homem coxo estava tendo a ajuda de pessoas que levavam ele ao templo, e outras que passavam e davam uma esmola, ou outra, ele estava sendo ajudado. Mas é necessário que estejamos oferecendo muito mais do que as esmolas, do que as ajudas pontuais, do que os socorros ali e acolá, que devemos fazer, devemos realizar, mas esses socorros, essas ações,
não podem estar acima da ação maior, que é não deixarmos que ninguém saia da nossa presença sem escutar da nossa boca que só Jesus Cristo salva. Que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Que não foi dado nenhum outro nome dentre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão através de Jesus Cristo, aquele que veio, viveu, sofreu e morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou, nos dando a vitória, a garantia de que a nossa redenção foi consumada ali por Jesus Cristo. E por isso Deus não quer mais nenhum sacrifício dessa natureza, mas sim a nossa obediência, o nosso crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Por isso a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. As pessoas à sua volta precisam saber disso. As pessoas em torno da igreja precisam saber disso. A humanidade precisa saber disso. Precisa saber disso com clareza. Que aproveitemos as ocasiões que Deus nos dá para o socorro, como Pedro e João teve o contato ali com aquele mendigo, mas outras ações há que podemos ter como oportunidade para que também façamos ações concretas de bem, ajudando as pessoas, mas não deixemos que elas saiam da nossa presença se anunciarmos a salvação por meio de Jesus Cristo. A palavra também nos ajuda nos versos de 11 a 16, que o propósito do agir de Deus é revelado na pregação de Pedro, a multidão maravilhada com o milagre. Observe o que diz o texto. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida e matastes o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Louvado seja Deus. Foi a oportunidade aproveitada por Pedro e João. Pedro faz esse discurso, essa pregação maravilhosa. O milagre, queridos, com clareza aqui, não tem como objetivo chamar a atenção para aquele que foi usado como instrumento de Deus para orar por aquele que necessitava. Pedro diz com clareza: por que vocês estão olhando para a gente, achando que foi por mérito nosso que houve esse milagre? E muito menos era para envaidecer, enaltecer aquele que foi abençoado com o milagre, tornando ele a celebridade do momento. Não era para o coxo se tornar a celebridade do momento. A palavra deixa claro: todo o milagre que Deus realiza é para chamar a atenção à sua palavra, que há de ser pregada, há de ser confirmada, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado sobre todos os homens, e aqueles que ouvirem a palavra, a sua pregação, possam crer nele como único e suficiente Salvador. O agir de Deus é, sem dúvidas, impressionante. É maravilhoso, como falamos, é contundente, é impactante, pode nos levar ao espanto e à euforia, como de fato fez isso com aqueles que viram o milagre. No entanto, o mais perigoso é que nós permitamos que sentimentos confusos impeçam que o milagre de Deus cumpra o seu real objetivo. Quantos foram curados por Jesus e simplesmente não entenderam o propósito do milagre?
Muitos foram curados e nem sempre voltaram para louvar e agradecer a Deus e voltaram para dar um testemunho e deram testemunho para a salvação de outros. Simplesmente não souberam usar a bênção segundo o seu propósito. O agir de Deus é sem dúvida contundente, mas mais contundente ainda é quando esse agir miraculoso de Deus nos chama para a sua palavra e a palavra que ouvindo converte os nossos corações para que andemos segundo o querer de Deus. Ele deixa claro, Pedro deixa claro que eles realizaram o milagre, que o milagre foi feito em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que havia sido rejeitado, mas que agora ainda por misericórdia queria salvar, queria perdoar aqueles que condenaram a ele. Por isso era necessário que aquela multidão, ouvindo a palavra, cresce na palavra, se arrependesse dos seus pecados e se convertessem do mau caminho, crendo em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, o único que tem poder de não só curar o corpo, intervir sobrenaturalmente na natureza, mas salvar a nossa alma da condenação eterna. Por isso é necessário ouvir a palavra. Tudo foi preparado ali por Deus para que a multidão ouvisse dele a voz, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos. Eu gosto de Romanos 10, 17, que vai nos dizer: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É bom ter clareza disso, porque muitas vezes achamos que a ação de Deus ou a salvação vem pelos sinais e prodígios ou pelas nossas obras, nem por um nem por outro, porque na verdade a salvação vem pela fé que a palavra de Deus age, produz em nós. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Por isso é importante que preguemos a palavra. Na época dos profetas do Antigo Testamento e nos dias de Jesus aqui na terra, queridos, todos nós que conhecemos a Bíblia sabemos, muitos presenciaram os feitos sobrenaturais de Deus, mas infelizmente pouquíssimos se converteram, porque não estiveram atentos à palavra de Deus, que veio antes ou depois dos milagres, mas o propósito é sempre a conversão. Volto a ler 19, 21 do Atos 3, quando Pedro prega a palavra e convoca aquela multidão ao arrependimento, dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Arrependei-vos e convertei-vos. É essa mensagem que devemos anunciar às pessoas, seja antes, durante ou depois de um agir de Deus sobrenatural, maravilhoso, como foi a cura do coxo. Creia em Deus, confie no que Ele pode fazer na sua vida e através da sua vida, como fez através da vida de Pedro e de João, dos discípulos, e como tem feito na vida de todos aqueles que se colocam em oração nas mãos dEle, para serem servos, para serem instrumentos da ação de Deus. E assim foi com a vida daqueles. E o agir de Deus não foi para a glória deles, mas sim para que Deus fosse glorificado e pessoas conhecessem o amor de Deus e a salvação que Ele providenciou para toda a humanidade através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu, mas venceu a morte, ressuscitando. E assim como veio uma primeira vez cumprindo as profecias sobre Ele, para a salvação da humanidade, Ele também voltará conforme a palavra dele, conforme a
as Escrituras nos deixam claro, conforme a promessa de Deus. E Deus é fiel cumpridor das suas promessas. Portanto, creia em seu coração. Grandes coisas Deus pode fazer na sua vida. Não se acomode pura e simplesmente. Não descreia. Espere e descanse nas mãos do Senhor. E olhe para Deus, que Ele sempre está olhando para você, para dizer-lhe: levanta-te, anda, age, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim seja sobre a sua vida, neste momento, sobre o seu lar, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus.